Bom, boa tarde. Meu nome é Gil Rodrigues, sou professor e praticante de Tai Chi Chuan, que eu considero a arte da pausa. Eu passei por muitas escolas, enfim, pratico Tai Chi durante muitos anos. E há 3 anos atrás eu tive a grande oportunidade de morar na China, numa aldeia chamada Zhenjiagou, que é considerado o berço, o local de nascimento do Tai Chi. E passando lá esses 8 meses, os 8 meses que eu vivi lá, e observando a prática, e observando o modo de vida daquelas pessoas, eu comecei a perceber algo que eu já percebia aqui no Brasil, por conta da minha prática também, e comecei a associar o Tai Chi com uma arte que possibilita que a gente dê uma pausa no estresse, dê uma pausa na correria da nossa vida, dê uma pausa nas situações que geram conflitos, tanto interno ou estresse mental. E aí eu passei a usar o Tai Chi, eu passei a associar o Tai Chi Chuan como uma arte que possibilita que a gente estabeleça essa pausa, primeiro dentro da gente, com o nosso coração, segundo, através da nossa mente. Então o Tai Chi para mim se tornou uma ferramenta, uma arte marcial, que a sua origem é considerada uma arte marcial, mas sobretudo uma prática para possibilitar que a gente estabeleça essa pausa e por meio dessa pausa a gente consiga estabelecer relações mais significativas e mais profundas com as outras pessoas, buscando sempre harmonia e buscando sempre o que eu considero como o caminho do meio, algo que é muito difundido por grandes filósofos chineses. Bom, eu sou fundador do Shaoshan, Centro de Cultura Oriental, localizado aqui no bairro da Santa Cecília, quase no centro de São Paulo. Esse espaço ele foi fundado há 3 anos atrás, uma iniciativa, um sonho antigo meu, do Márcio e depois do Rômulo, que entrou aí nesse processo também. Esse espaço ele tem uma grande ambição e um grande propósito. Acho que mais do que ambição, um propósito mesmo, que é possibilitar que as pessoas, ao entrarem aqui, se sintam tocadas, não só na sua mente, mas no seu coração, que se sintam mobilizadas a buscar um desenvolvimento físico, um desenvolvimento mental, um desenvolvimento também espiritual. Então, esse espaço, que foi fundado há 3 anos atrás, além de oferecer aulas regulares de Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qigong, oferece também chá, cerimônia do chá, medicina chinesa, cursos e palestras ligados à cultura chinesa, música tradicional chinesa e oriental, mas tudo isso conectado a esse propósito, que é possibilitar que as pessoas se conectem a elas mesmas e, ao se conectarem, elas possam se desenvolver e gerar transformações significativas internamente e também fora daqui, ou seja, ao sair daqui que a gente consiga estabelecer relações mais afetuosas, mais amorosas, mais respeitosas e mais benevolentes com as pessoas que a gente encontra fora daqui ou fora da nossa casa, seja no trânsito, no trabalho, seja nas redes sociais, que hoje as redes sociais têm se tornado um espaço de muita polarização, O que a gente pede e o que a gente provoca aqui, e o que a gente procura se manter conectado é ao nosso propósito, ou seja, oferecer atividades que sejam geradoras de transformação do ser humano. Bom, o Tai Chi Chuan, enquanto sistema marcial, ele tem tradicionalmente 5 grandes linhagens. A linhagem da família Shen é considerada a primeira linhagem. Depois nós temos uma linhagem chamada linhagem Yang, ou Yang, conectada ao mestre Yang Luchan. Depois nós vamos ter mais outras 3 linhagens, estilo Wu, estilo Wu Hao e estilo Sun, tá? Todos esses nomes de linhagens têm a ver com o sobrenome dos mestres, ou seja, com o nome da família.
A linhagem chamada linhagem Yang, ela está conectada a um mestre chamado Yang Luchan. O mestre Yang Luchan viveu em Chandigarh e foi aceito como discípulo da família Shen, ou seja, ele aprendeu lá na origem, ele aprendeu o estilo Shen e depois desenvolveu um próprio estilo, a sua própria linhagem. E tem uma história curiosa que fala do mestre Yang Luchan, inclusive em Chandigarh tem a casa que o Yang Luchan viveu, né? Esse é um espaço que é muito visitado por praticantes de Tai Chi do mundo inteiro. Tem algumas esculturas que retratam o momento que ele foi aceito dentro da família Shen. E tem uma história que diz que antes dele praticar Tai Chi com a família Shen, ele ficava observando, meio que de maneira sorrateira, os treinos da família. E tem isso, né? Dentro dessa casa é possível a gente visitar e se colocar nesse local que ele ficava observando os treinos e ficava ali treinando, inclusive fora dos treinos oficiais. Ele costumava fazer a sua prática, ou seja, ele observava o treino tradicional da família e foi ali por meio da observação fazendo os seus treinos. E quando ele teve contato, ele sempre pedia para treinar e não era aceito, até que um período ele demonstrou o que ele tinha aprendido, somente por meio de observação, para os mestres da família Shen. Isso despertou uma enorme alegria e um grande interesse pelos mestres, e por conta disso, isso é uma das histórias, ele passa a ser aceito, ele foi aceito como discípulo e passa a treinar o estilo Shen. Depois de algum tempo, se tornou um grande lutador, um mestre muito reconhecido de Tai Chi. Depois de algum tempo, ele desenvolveu a sua própria linhagem, seu próprio estilo de Tai Chi, que levou o nome da família dele. Lembrando que o nome dele é Yang Luchan, ou seja, o estilo Yang de Tai Chi, como a gente conhece aqui no Brasil, ele tem uma relação muito íntima com o estilo da família Shen, por meio do mestre Yang Luchan, que não era de sangue, que não era da família, mas que foi aceito pelos mestres da família Shen. Bom, o Tai Chi Chuan tem alguns mestres como referência, isso no mundo inteiro. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial de origem chinesa. No Brasil e fora da China, e até mesmo na China, a gente conhece o Tai Chi como uma atividade terapêutica, ou seja, uma atividade que promove saúde, promove bem-estar, ajuda também a combater o estresse, mas na sua origem ele é uma arte marcial, ou seja, uma arte que nasceu para a luta, para o combate. Na sua história, a gente tem duas possibilidades, duas vertentes para entender um pouco a criação do Tai Chi. A gente tem uma vertente mais, digamos assim, mais filosófica e mais mitológica, que está atrelada aos monges taoístas de uma montanha na China chamada Wudan. Wudan até hoje é um local, é uma das montanhas sagradas na China. Boa parte dos moradores, das pessoas que vivem lá, praticam Tai Chi ou praticam Kung Fu, conectado aos monges taoístas, que seguem aí os preceitos de Lao Tse, seguem um pouco ali esse viés filosófico e religioso também. Nós temos uma outra maneira de encarar a história da origem do Tai Chi, que é conectado à família Shen, que é a família que eu represento aqui no Brasil, que é a família do meu mestre. É atribuído por meio dos livros e dos registros históricos, a criação do Tai Chi está atribuída à família Shen. O meu mestre de Tai Chi é 20ª geração dessa família e eu sou 21ª. Chandigarh, que é considerado o berço, o local de nascimento do Tai Chi Chuan, fica numa região chamada Henan, numa província chamada Henan,
É uma aldeia que tem mais ou menos aproximadamente 4.000 habitantes, e eu costumo dizer desses 4.000, 3.990 praticam o Tai Chi. Então é um local muito especial, é uma vila que eu considero um local sagrado, não só por conta dessa conexão forte com o Tai Chi Chuan, mas sobretudo pelo ambiente em si. É uma área rural na China, então todas as pessoas têm uma relação com a terra, com o cultivo, né, e com a agricultura de subsistência muito intensa. E esse foi uma das coisas que, quando eu passei lá os 8 meses, isso me levou para minha aldeia, né, para minha vila em Alagoas, né, em Lagoa da Canoa. Eu encontrei semelhanças, mesmo tendo muitas diferenças. Então, a minha aldeia natal, a minha terra natal, também é uma região de agricultores familiares, de pequena agricultura familiar, assim como essa aldeia que eu chamo, né, que a gente chama de Chenjaigu. Nós temos na tradição marcial chinesa, não só chinesa, mas enfim, japonesa também, mas eu falo aqui da tradição marcial chinesa, a possibilidade do praticante se tornar discípulo do seu mestre. Né? Como eu mencionei, eu sou discípulo do mestre Chen Zijian, que é a 20ª geração da família Shen. No período que eu morei em Chenjaigu, nesses 8 meses, depois de 4 meses de prática, eu tive a grande oportunidade e a grande honra de me tornar discípulo do mestre Chen Zijian. Para que vocês entendam, existe um ditado chinês que fala: uma vez que você encontra um mestre, isso significa que você está preparado para trilhar aquele caminho. Né? Uma vez que o seu mestre começou a te ensinar e ele te abre essa possibilidade para que você se torne discípulo, isso significa que ele vai se tornar o seu pai dentro da tradição da arte marcial chinesa. Então ele deixa de ser meu professor, claro que ele vai continuar me ensinando, mas a minha relação com ele é uma relação de pai e filho. Né? Ou seja, eu vou estabelecer uma relação com ele de filho, e na tradição chinesa isso é muito importante. Então, para mim foi e está sendo uma grande honra ser discípulo do mestre Chen Zijian. O mestre Chen Zijian encara o Tai Chi como uma missão de vida, como algo que ele tem que compartilhar, não só na China, mas fora da China também. E por isso que todos os anos ele vem ao Brasil, vai também para Argentina, Chile e também Bolívia e outros países fora da América do Sul, sempre para divulgar a arte da sua família. O mestre tem uma característica muito importante. Primeiro, que ele tem uma benevolência incrível. Então, se tornar discípulo significa também estabelecer uma relação e uma conexão de coração. E a coisa não é resolvida somente na mente. Então, quando ele abre espaço para que eu me torne discípulo, de alguma forma é porque ele enxergou ou estabeleceu comigo uma relação que não é só através da mente, e sim no coração. Da mesma maneira, eu também, quando recebi essa possibilidade, essa oportunidade de me tornar discípulo, é porque eu também estabeleci uma conexão com ele por meio do meu coração. Então, a benevolência dele é muito, muito impressionante. A capacidade técnica e a maneira com que ele ensina também é algo que impressiona não só a mim, enquanto discípulo, mas aos meus alunos aqui no Brasil. Então isso faz com que a gente estabeleça uma relação com ele de muito respeito e muita dedicação. Na minha condição de discípulo, além de cuidar da organização dos seminários, né, dos intercâmbios aqui no Brasil, eu me disponho a seguir o mestre aqui na América do Sul, para poder ajudá-lo no que for necessário. E de alguma forma para poder retribuir a benevolência que eu recebo dele, retribuir também a maneira respeitosa que ele me trata, que ele me ensina e que ele trata os meus alunos. Então, reforçando o que eu falei no início,
a máxima diz que quando a gente está pronto, o mestre aparece. E esse mestre, ele pode estar aqui no Brasil, ele pode estar do seu lado, ele pode estar dentro de você, ou ele pode estar do outro lado do mundo, que foi como aconteceu comigo nessa relação com o mestre Chen Zijian. Bom, como eu mencionei também, eu tive o prazer e o privilégio de morar e praticar por 8 meses na aldeia, na Vila Shen, que eu chamo de aldeia da família Shen, por 8 meses. E eu costumo dizer também para os meus alunos que esse local é um local especial, é um local sagrado, eu considero um local sagrado, porque estar lá significa poder ter contato com o Tai Chi Chuan para além do movimento. Eu costumo dizer também que a aldeia ensina. Eu aprendo muito dentro da escola, eu aprendo muito com o meu Shifu, que é o meu pai de treino, Chen Zijian. Aprendo muito também com os meus irmãos mais velhos, mas eu aprendo sobretudo muito sobre Tai Chi, filosofia, com todos os moradores daquela aldeia. Esses 8 meses que eu passei lá, minha dinâmica de treino começava muito cedo, né? A escola, a gente tem ali um café da manhã que começa às 7 horas da manhã, né? De 7 às 7h30. Depois disso, nós começamos uma prática que vai das 8 às 8h30, de uma técnica que eu costumo chamar de a nossa postura de meditação, né? Que é uma postura que a gente chama de postura estática ou postura da estaca, né? Que aqui no Brasil a gente chama de postura do abraçando uma grande árvore, que é uma postura que a gente se coloca nessa posição, em pé, e ali a gente fica. Aí, essa prática de manhã eu ficava meia hora nessa posição. E o bacana dessa postura é que por meio dela a gente vai trabalhar todos os princípios e fundamentos importantes para o Tai Chi Chuan. Enraizamento dos pés, ou seja, os pés inteiros precisam tocar o chão. Calcanhar, metatarso e ponta dos dedos. Isso é o que a gente chama de estabelecer uma conexão muito profunda com a terra. Cintura relaxada, toda a coluna muito alinhada, buscando verticalidade. O topo da cabeça estabelecendo uma conexão com o céu, ou seja, os pés vão captar energia da terra e o topo da cabeça vai captar energia do céu. A ideia é que a gente consiga conectar, fazer a junção dessas duas energias numa região que a gente chama de Tantien, que está um pouquinho abaixo do umbigo. Então, energia do céu desce, energia da terra sobe e se concentra nessa região chamada Tantien, que é como se fosse um caldeirão que vai acumular essas energias. Desse ponto, a energia tem que se espalhar pelo corpo inteiro, nutrindo órgãos internos, nutrindo ossos e células e se acumulando na região das extremidades, palmas das mãos e voltando também para os pés. Então, essa é uma das práticas mais importantes para o desenvolvimento do Tai Chi Chuan. É por meio dela que a gente vai fazer grandes descobertas. E é por meio dela também que eu vou coordenar a respiração, porque a respiração ela tem que ser muito coordenada e muito lenta e profunda. É por meio dela que eu vou tonificar tanto membros inferiores como superiores. É por meio dela que eu vou buscar a quietude, vou buscar tranquilizar e manter uma mente serena, e tentando combater aquilo que a gente tem na filosofia chinesa que fala os pensamentos são como macacos. Às vezes eles vêm numa quantidade muito grande e eu preciso de alguma forma estabelecer uma relação com esses macaquinhos de maneira que eles cheguem até a gente e também eles possam ir embora de uma maneira tranquila. Depois dessa parte da prática, eu ia para uma outra prática, já com o mestre Chen Zijian, que a gente chama de Shan Si Kung, que é desenrolar o fio de seda, que é uma prática de Qigong, ou seja, uma prática que eu vou trabalhar de novo os fundamentos e os princípios de enraizamento dos pés, ganhar mais tônus na musculatura das pernas,
alinhamento de quadril e coluna e, sobretudo, soltura de quadril e encaixe de quadril. Essa série que a gente chama de Shan Si Kong é uma série muito fundamental, que somada à prática da postura da estaca, são essas duas coisas que vão dar para a gente todos os fundamentos. Então, eu começava meu treino com o pai do mestre, meia hora de postura da árvore, depois tinha mais um treino aí de Shan Si Kong, depois eu entrava nos treinos que a gente chama de treinos de Taolus. Os Taolus são sequências de movimentos, né? O primeiro Taolu ensinado dentro da tradição da família Shen é um Taolu chamado Lao Jia e Lu. Lao Jia e Lu tem a ver com forma antiga, rotina antiga da família Shen. Então eu praticava essas três coisas, nesses três blocos, todos os dias, isso em média 6 a 8 horas por dia. Entre uma coisa e outra, sempre era muito comum, como eu falei, o Tai Chi é uma arte marcial. Então tinha treinos de corrida, treinos de força, treinos de resistência, treinos em dupla, que a gente chama de Tui Shou, que são os treinos que a gente vai precisar de um colega de treino para desenvolver um pouco mais a marcialidade. E tem uma variação do Tui Shou que a gente chama de San Shou, que é uma espécie de treino livre, que você precisa do colega de treino para treinar um pouco mais deslocamentos e vai exigir bastante força e bastante enraizamento dos pés também. Era muito comum o treino começar de manhã, tinha uma pausa para o almoço, depois à tarde o treino voltava, tinha uma pausa para a janta e à noite muitas vezes tinha treino também, que ia aí provavelmente até 8h30, 9 horas da noite. Então esse era o meu ritmo de treino na aldeia Shen. É com esse ritmo que os alunos regulares que moram lá se desenvolvem, e foi com esse ritmo que eu passei os meus 8 meses lá. Voltei ano passado para lá, em agosto, para um processo de reciclagem. Estou voltando agora também em dezembro para passar mais 2 meses também para continuar a minha prática. Bom, na tradição marcial, nós temos um processo que é muito importante, que é um processo que o Confúcio fala bastante, que tem a ver com amor filial ou piedade filial. Amor filial, piedade filial tem a ver com a nossa relação com os nossos antecessores, com os nossos antepassados. Então, é muito comum na China ou em países do Oriente a gente ter fotos dos avós em casa, ter fotos do bisavô, da bisavó em casa. Tudo isso por quê? Tudo isso porque a gente precisa manter acesa uma conexão de coração com quem veio antes da gente, né? Por exemplo, eu tenho os meus pais vivos, minha mãe Filomena, meu pai Erasmo, mas eu não tenho mais os meus avós vivos. Na verdade, eu tenho um avô vivo, que é o avô de parte de mãe, né? Mas dentro da tradição marcial, essas figuras são muito importantes. Então, os meus avós por parte de pai, que a minha avó Maria de Alagoas, eu perdi minha avó Maria muito cedo, quando eu era criança ainda em Alagoas, eu acho que 4 para 5 anos. Então não tenho muita memória da minha avó em Alagoas. Agora, o meu avô, por parte de pai, viveu até os 86, 87 anos. Faleceu há 3 anos atrás. Curiosamente, faleceu quando eu estava vivendo o período de 8 meses na China. Ele sempre foi uma figura muito importante para mim. Depois que eu vim a São Paulo, a gente ficou um período muito longo sem se encontrar. Mas eu tive a grande felicidade de poder voltar a Alagoas várias vezes por conta de trabalho. E sempre que eu fui a Alagoas, eu visitava o meu avô. E uma coisa importante que ele tem, eu acredito que ainda tenha, é uma alegria e uma capacidade de
provocar risos nas pessoas. Então, o meu avô Moisés sempre foi essa figura que transmitia muita alegria para a gente. E todas as vezes que eu fui em Alagoas, ele sempre foi muito amoroso e muito respeitoso comigo. E eles, né, o meu avô Moisés, pai do meu pai. Do lado da minha mãe, a minha avó também chamava Maria, faleceu aqui já quando eles moravam aqui em São Paulo, tem acho que aproximadamente 8, talvez 10 anos. Tive uma convivência maior com a minha avó por parte de mãe. Minha avó sempre foi muito guerreira, ela tinha uma coisa, aquela figura clássica da sacoleira, então com ela não tinha muito tempo ruim. Então, para educar e para criar 13 filhos, entre a minha mãe e mais 12 irmãos da minha mãe, ela teve que batalhar bastante. Então, era entre comprar coisas no Brás e vender pela freguesia do Ló. Esse foi o trabalho que a minha avó fez durante muitos e muitos anos até a sua morte. E aí tem meu avô, que ainda está vivo, que é meu avô João Dionísio, que é pai da minha mãe, que está vivo até hoje, com algumas limitações. Ele é aquela figura clássica do nordestino desbravador. Então ele foi o primeiro a vir para São Paulo, pai de 13 filhos e nunca desistiu aí de buscar dar condições melhores para os seus filhos. Então veio uma primeira vez para o Paraná, depois voltou para Alagoas, voltou de novo para São Paulo, até que pela terceira vez, quando voltou para São Paulo, se estabeleceu, ou seja, um retirante clássico, né, desses que a gente encontra em histórias como histórias de João Cabral de Melo Neto e por aí afora. Então, ter essa relação com os nossos avós, ter essa relação com quem veio antes da gente, eu acredito que serve para a gente, primeiro, para saber quem a gente é enquanto pessoa, saber qual é a nossa identidade, né? De onde a gente veio. E uma outra coisa, acho que serve para direcionar para onde a gente vai, para onde a gente tem que caminhar, né? Enquanto ser humano, sem esquecer de onde a gente veio. Bom, a minha história de infância, ela está conectada ao sertão nordestino. Sou alagoano, de um município chamado Lagoa da Canoa, de um povoado chamado Mata Limpa. Vivi lá até os meus 8 anos de idade, até que os meus pais decidiram vir para São Paulo, né, naquela perspectiva de dar uma condição de vida diferente da que eles tiveram para os filhos. E vim para São Paulo, enfim, uma cidade gigante, e depois de uns 4 anos mais ou menos, eu comecei a minha relação, né? Comecei a me aproximar do Kung Fu no primeiro momento, e depois, com os meus 15 anos, eu tive o meu primeiro contato com o Tai Chi Chuan. Mas tem uma coisa importante que eu acho que é bacana mencionar, a minha relação com a arte marcial chinesa, com o Wushu, que é como a gente chama, ela vem por meio da televisão. Como eu comentei, eu sou de Alagoas, do sertão, e nem todo mundo tinha televisão, né, nessa época. Eu lembro que quando eu cheguei a São Paulo, eu tive contato, por conta da casa da minha avó, com televisão, né, depois com os meus pais também, claro. E eu comecei a assistir alguns filmes clássicos chineses que mostravam, sempre tinham personagens que lutavam muito, tinham habilidades marciais incríveis. E na cultura chinesa, na tradição chinesa, esses praticantes, né, por meio dos filmes, tinham superpoderes. Não eram super-heróis, mas tinham habilidades de saltar de uma árvore para outra. Era quase como voar. E isso ficou, né, no meu imaginário enquanto criança. Isso de alguma forma me tocou meu coração e me levou para esse ambiente mais fantástico da arte marcial chinesa. Por conta disso, logo depois disso, na verdade, vem o meu contato com Bruce Lee, por conta dos filmes de Kung Fu,
Até que com os meus 13 anos, né, depois de começar a trabalhar, na época podia trabalhar ainda nessa idade, eu comecei a fazer aulas de Kung Fu. E o Kung Fu ele foi me levando cada vez mais para a cultura chinesa. Então, primeiro eu comecei a fazer Kung Fu, a movimentação, né, essa coisa do treino físico. E com 15 para 16 anos, eu tenho meu primeiro contato com o Tai Chi, com o Tai Chi Chuan. E eu lembro que quando eu fazia Kung Fu, eu comecei a ter uma inquietação, eu comecei a me questionar se a arte marcial chinesa era somente movimentos rápidos, socos, firmes, enfim, se não tinha algo a mais. E aí por conta disso eu comecei de maneira autodidata, também comecei a fazer pesquisas e comecei a fazer uma prática, isso eu sozinho, né, uma prática de Qigong, orientado por livros. Que eu queria descobrir o que o Kung Fu tinha além dos movimentos rápidos e dos socos, essa coisa mais vigorosa. Aí eu encontrei os livros de Qigong, depois na sequência encontrei os livros que falavam sobre Tai Chi e comecei a fazer algumas experiências para tentar entender como é essa coisa que a gente fala na arte marcial, que a gente chama de Qi, né, que é energia vital. E aí com 15 anos, 15 para 16, eu fiz minha primeira aula de Tai Chi e foi muito difícil, né? Eu, um adolescente, estava acostumado a fazer Kung Fu, começar uma aula de Tai Chi, que a movimentação é toda mais leve, pede um outro padrão mental, um outro padrão corporal. No início foi muito desafiador para mim. Mas de alguma forma eu comecei, logo na primeira aula, a entender que eu ia encontrar respostas para essas perguntas que eu estava me fazendo em relação a o que tem além da movimentação rápida, vigorosa e firme. Então, por meio dessa primeira aula, eu comecei a me desafiar, comecei a praticar Tai Chi regularmente e estou até hoje envolvido muito fortemente com o Tai Chi e também com o Kung Fu, mas hoje mais dedicado à prática do Tai Chi Chuan. Bom, como um bom nordestino, eu adoro comer. E como um bom nordestino que foi criado e educado comendo batata doce, inhame, macaxeira, cuscuz, todas essas 4 coisas, sempre que eu tenho isso à mão, eu mantenho isso no meu café da manhã. Então batata doce é algo que eu adoro, mandioca cozida também, e cuscuz, mas não cuscuz paulista, aquele cuscuz nordestino, amarelinho, feito no cuscuzeiro, sem recheio nenhum. Então isso é algo que eu considero imprescindível no meu café da manhã. E tem uma outra coisa que é tapioca, tá bom? E tudo isso, se eu puder complementar todas essas coisas com um bom queijo, ovos, aí para mim eu estou feliz, eu vou ter um café da manhã, que pode ser o café da tarde também, pode ser o meu café da manhã e algumas vezes se torna o meu café da tarde. Bom, a gente tem a grande oportunidade na vida da gente de encontrar mestres e professores e pessoas que nos ensinam o tempo inteiro. E leitura, para mim, é algo muito, muito importante. E quando eu paro para pensar assim, em quem me ensinou coisas essenciais na minha vida, e uma delas, eu considero que a leitura, eu primeiro tenho que ir para Alagoas, lá para o meu povoado, que é Mata Limpa, que foi lá que eu aprendi, ainda naquela estrutura, daquele jeito, método Paulo Freire, a juntar sílabas e a fazer a junção de palavras. Então, eu comecei isso lá em Alagoas, mas foi aqui em São Paulo, em uma escola pública, que eu sempre estudei em escola pública, que eu aprofundei esse processo por meio de uma famosa cartilha chamada Caminho Suave, uma cartilha que seguia também um pouco esse viés Paulo Freire de alfabetização. E eu me lembro de uma professora chamada professora Odete, que me dava aula no primário, que na época chamava primário, que hoje a gente chama de fundamental,
Então eu lembro da professora Odete dos esforços delas ali de me ensinar e juntar sílabas e aquela coisa, trabalhos de recortar as sílabas e ir montando as palavras. Tem uma outra coisa engraçada que é o mimeógrafo, que é algo que nem sei se ainda é usado hoje, mas eu imagino que sim. Que aquilo era muito bacana, a gente ter contato com aquilo para poder ir aprofundando a leitura. Mas acho que a professora Odete é uma pessoa marcante para mim.